Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos começar outro encontro aqui do Desenrolado, continuando o assunto sobre Grécia, e eu estou aqui viajando com você. Meu nome é André Rosa e vamos bater esse papo legal. Num primeiro momento, nós conversamos sobre a Grécia na sua estrutura de formação. Lembra-se disso? Nós falamos de onde vêm os povos da Grécia, quais são esses povos, quais são as suas fases, como eles evoluíram. Ah, você ainda não viu isso não? Está vendo essa aula primeiro? Mas eu lhe garanto que é preciso você ver a anterior. Porque você vendo a aula anterior, você consegue ver a formação do processo, principalmente nas fases. Homérico, colonização e povoamento, arcaico, formação das cidades, a questão do período clássico e, acima de tudo, também o período helenístico. Hoje nós estamos entrando no período arcaico para ir para o período clássico. E estamos falando agora, ou vamos começar a falar agora, sobre essas duas cidades. Notaram? Estou falando sobre Esparta, estou falando sobre Atenas. Eu disse no primeiro encontro que quando a gente fala sobre Grécia, a gente fala sobre Atenas. Nada do que você vem a estudar sobre Grécia, na verdade, é sobre um processo meio universalizante. Você está me entendendo? É claro, a universalização da cultura, dos aspectos aconteceram, mas todos começaram daqui. Então, estudar Atenas é quase uma obrigatoriedade. E agora Esparta também. Por quê? Porque é muito diferente. Tá aqui todo mundo é dessa maneira. Esse é diferente. Então é interessante estudar o diferente para compreender por que ele está sendo diferente. Vamos começar com ele. E vocês notaram? Geralmente a gente dá umas dicas, algumas questões de história aqui, uma conversa, sei lá, alguma curiosidade. A aula é só curiosidade hoje. Por exemplo, Esparta é uma região que na verdade se formou, uma cidade que se formou, vinda dos dórios, região do Peloponeso, evolução política com a diarquia, portanto com dois reis e depois um processo oligárquico. Mas a principal característica que existia dos espartanos é a questão da militarização. Notaram? Como é um militar? Tipicamente o militar é aquela pessoa que é disciplinada, aquela pessoa que tem ali aquele objetivo, aquela meta para cumprir. Pois tudo isso, toda essa formação, esse aspecto vem do espartano. Aquela pessoa disciplinada, determinada, aquela pessoa forte, aquela pessoa ligada ao aspecto da guerra, da luta. Ah, André Rosa, eu estou me lembrando de um filme. Aquele filme, Os 300 de Esparta, em que aqueles homens eram fortes, né, poderosos. Pois é, acredite, eles são poderosos mesmo, eles são fortes daquele jeito. Eles são tão poderosos de um jeito que eles chegavam até mesmo a imaginar que eles iam conseguir vencer exércitos inúmeros de pessoas somente com eles. É claro que não era bem assim. Eles precisavam, é claro, de junções de outros exércitos, outros companheiros. Mas uma coisa eles tinham: determinação, treinamento. A vida do espartano era tão ligado ao treinamento militar que, para você ter uma ideia, quando o casal chegava a ter uma união, dessa união surgia uma criança. E se essa criança ela nascesse com algum tipo de defeito que lhe impossibilitasse servir ao exército, sabe o que é que acontecia? No mesmo momento, após o parto, essa criança ou era afogada, ou era incinerada, ou era jogada no abismo, ou era enforcada. E se espante mais ainda, quem fazia isso geralmente era a sua própria mãe, chorando. Aí você diz, é claro, a dor de uma mãe em perder um filho. Não, ela não estava chorando porque iria matar o seu próprio filho. Ela estava chorando porque não conseguiu gerar uma criança perfeita para Esparta. Mas vamos lá, imaginemos que agora deu tudo certo. A criança nasceu, ela é perfeita para aquilo que o exército quer, então ela fica com o casal, correto? Correto, só até os 7 anos. A criança é criada pelos pais até os 7 anos, depois é entregue ao Estado espartano para virar um soldado. Porque o serviço militar é obrigatório ao espartano até os 60 anos de idade. Peraí, 60 anos? Começa aos 7 e vai até os 60? Exato, 7 aos 60. Hoje em dia estamos vivendo aqui no nosso querido Brasil e o serviço militar é apenas de 10 meses. A pessoa entra no serviço militar quando está para completar os seus 18 anos e o serviço militar é obrigatório para os homens com 10 meses de serviço, pois o espartano entra aos 7 anos e vai ter que servir até os 60.
Imagine você. Ah, e a mulher serve também. É, porque a sociedade espartana, ela praticamente iguala algumas funções da mulher com do homem. E aí eles viram que é chamado de espartanos ou esparciatas, tá bem? Trabalhando para eles existiriam quem? Os periecos, que vivem ao redor dos espartanos. Periecos, periferia. O que é uma periferia? É aquilo que está ao redor do centro. Perieco é aquilo que está ao redor do espartano. Notaram? A maioria das nossas palavras vem do grego. E os ilotas, que são servos do Estado. Isso são os espartanos. Um grande e promissor povo ligado ao setor militar, para a luta, para a disciplina, para o combate. Mas tem uma coisa que aí a gente tem que jogar uma crítica rápida, tá? É militar, mas sempre foram vistos como de pouca produtividade cultural, tá? Então os espartanos, eles evoluíram um pouco, ao mesmo tempo que eles são importantíssimos por serem diferentes aos atenienses, que aqui é a grande figura que existe até mesmo na região grega. Eles vêm dos Jônios, região da Ática. Evolução que eles terão é uma evolução de monarquia, oligarquia, tirania e democracia. Poxa, evoluíram bem, né? Da tirania para a democracia. Mas só falar uma coisa para vocês. O processo democrático que os atenienses desenvolveram é um processo de inclusão. Democracia vem assim, formando a palavra demos, tribo, cracia, poder, tribos, povos, poder para os povos. Mas, na verdade, esse poder não é como hoje existe. Hoje vivemos uma democracia que é desenvolvida do século XVIII. É uma democracia russeriana. É uma democracia que vem do grande pensador suíço Jean-Jacques Rousseau, que é a ideia que derivará a situação do o governo do povo, para o povo e com o povo. Essa democracia aqui não é bem a democracia dos nossos dias. É uma democracia que pode ser até direta, mas é uma democracia muito excludente. Você sabia, e eu acho que você sabia, que aqui jovens, estrangeiros, mulheres e escravos não têm direito algum? A situação é tão de exclusão de um jeito que as mulheres, para você ter uma ideia, elas não podem estar praticamente nos mesmos ambientes do homem. Por quê? Política e vida em muita sociedade não é coisa para mulher. E escravo, aí é que não é mesmo. Porque escravo, naquele período, era um material falante. Era assim que era conceituado. Mas, por incrível que pareça, o escravo era visto como um elemento democrático. Aí você, como? Uma pessoa presa, uma pessoa perseguida, uma pessoa sem vida, subordinada a outro, isso é um processo democrático? É porque você está pensando como democracia de dias de hoje. Vamos viajar, filho! Vamos aqui para a Grécia desse período antes de Cristo, nesse período arcaico. Indo para o clássico, eu estou viajando numa Grécia que acredita que o escravo é um material falante e, portanto, a sua condição de trabalho deixará o ateniense sem trabalhar e, portanto, podendo fazer o que quisesse. E sabe qual uma das coisas que ele fazia por não trabalhar? Pensar demais, exercitar o cérebro. E ao exercitar o cérebro, o ateniense desenvolveu uma coisa que é a cara da gente hoje em dia, a filosofia. E a filosofia, sem dúvida nenhuma, estará aqui contemplando também o conhecimento no nosso site maravilhoso, que é o site Desenrolado. Então vamos lá. Eupátridas, homens de poder. Metecos, uma classe intermediária. Escravos, porque o processo de trabalho é feito com eles. E por incrível que pareça, se dizendo ser, formalizar ser uma sociedade democrática. Mas a democracia de Atenas não é a democracia de hoje. A democracia deles é poderosa, mas é poderosa na ideia de dizer o quê? De valorizar a classe deles. Então memoriza essa. Atenas, Esparta. 2 cidades, 2 realidades. Eu estou falando da Grécia. Grécia é antiga, mas acima de tudo, eu estou falando das realidades atenienses. Tudo bem? Estou acabando no período arcaico. Num próximo encontro vou falar do clássico e finalizar a Grécia, mas é finalizar desses aspectos aqui e ao mesmo tempo continuar com ela ainda influenciando nossa vida. Tudo bem? Até a próxima então. Um abraço.